cheguei há bocadinho a casa e queria vir falar com vocês só para vos dizer que já comecei a ler City of Ashes, da Cassandra Clare, e já comecei há algum tempo, só que na altura comecei a ler nem sequer falei com vocês, pronto. Entretanto, já cheguei à meta das 100 páginas e, portanto, chegou à altura de efetivamente vir falar com vocês. Portanto, este vlog de leitura deste livro, vocês já sabem, vai conter spoilers e, portanto, se não leram o livro anterior e este, toca a ir ler antes de ver este vídeo, a menos que não se importem, pronto, mas isso é com vocês. Então, nestas primeiras 100 páginas aconteceu bastante coisas. Basicamente, apareceu uma inquisidora no mundo dos Shadowhunters que veio investigar toda a situação onde é que se descobriu que o Jace é filho do Valentine. Está a ser colocado aqui na mesa que talvez tenha sido de propósito o Valentine ter deixado lá o Jace para servir, tipo, eles usam o exemplo do Cuco. Vocês param de bocejar e de fazer barulho? Ei, Torinho! Tosse de uma vez! Tosse de velho! Então, como eu estava a dizer, está a ser colocado aqui em questão que o Jace podia ser tipo o Cuco, né? O Cuco deixa os filhotes nos ninhos dos outros pássaros, os outros pássaros cuidam deles e depois esses pássaros basicamente matam os filhotes desse pássaro no processo. E o filhote de cuco é maior que os outros e, tipo, os passaricos têm que se esforçar o dobro ou o triplo para alimentarem aquele que não é o filho deles verdadeiro, não é? Então é a ideia de que Valentine talvez tenha feito isso com o Jace aqui nesta história. Obviamente o Jace está a tentar provar que não está de todo do lado do Valentine, mas a única forma de o fazer é então aqui através da espada, que é um dos outros instrumentos mortais, a espada do anjo, que vai fazer toda a gente que faz tipo uma coisa qualquer, que os Shadowhunters têm que dizer a verdade, são obrigados a dizer a verdade. E portanto, ele terá que fazer um interrogatório com esta espada para provar que realmente está a dizer a verdade. Nesse meio tempo, fazem com que ele vá ficar na prisão dos Silent Brothers, pronto, que é o que efetivamente dá o nome ao livro, né? City of Ashes, porque o lugar onde os Silent Brothers vivem foi feito com cinzas dos Shadowhunters que faleceram. Portanto, eles são queimados, né? São cremados e usam as cinzas dos Shadowhunters para fazer o edifício todo. O que é que há mais para dizer? A Claire, entretanto, está a namorar com o Simon. Ele anunciou que eram namorados e pronto, está-se bem. E pronto. Porque na verdade, lá está. A Clary está em negação, não é? Porque estava-se a apaixonar pelo Jace, que é irmão dela, então. Estamos nesse impasse. E pronto, basicamente foi mais ou menos isto que aconteceu agora nestas 100 páginas. Agora no final, entretanto, depois esqueci-me de dizer, né, que entretanto chegaram os pais do Alec e da Isabel, que também já lá estão no instituto, e o irmãozinho mais novo deles. Entretanto, houve um comunicado por parte dos Silent Brothers que estavam a ser atacados e precisavam de ajuda. E isto aconteceu quando mais ninguém estava no instituto a não ser o Alec, a Isabel e a Clary, que tinha ido lá para saber a informação sobre o Jace. Portanto, eles agora vão para ir buscar. Vamos lá ver o que vai acontecer, né? Eu já sei, mas pronto. E depois dou-vos mais um update quando chegar às 200 páginas. Atualização rápida aqui na leitura do City of Ashes. Cheguei à meta das 200 páginas, no caso eu vou parar aqui nas 196, aqui na passagem do capítulo para o capítulo 10. Basicamente, nesta parte, o Jace trocou de lugar com o Alec. Eu não sei se tinha dito, mas o Jace estava a ficar na casa do Magnus.
estava a ficar na casa do Magnus enquanto aguardava interrogatório por parte dos Shadowhunters. E estava lá, o acordo que o Magnus fez era que ele não podia sair de lá, supostamente. Como Shadowhunter não podia sair de lá. Então, ele tem lá uma cláusula qualquer que permite que ele saia se outro Shadowhunter ficar no lugar dele, que é o caso depois do Alec, fica no lugar do Jace em casa do Magnus, enquanto a Clary, o Jace e a Isabel vão à Silly Court, basicamente ao Reino das Fadas, à Corte das Fadas. A Rainha das Fadas, a Fairy Queen, revela-se ser bastante maquiavélica. Supostamente as fadas aqui não podem mentir, mas podem sim dobrar a verdade ou dizer as coisas à sua maneira, não é? Ou omitir, não é? Que é o que eles usam muito a seu favor. E então a Silly Queen faz com que a Clary consuma a comida deles, o que faria com que ela ficasse lá presa. Só que ela diz que a permite sair se ela beijar a pessoa que ela mais deseja beijar, que obviamente é o Jace, apesar dela namorar com o Simon, que também está presente. Portanto, toda uma cena dramática, não é? Depois, né, durante também essa cena é revelado por essa rainha que o Jace e a Clary sofreram-se algumas experiências por parte do Valentine e, portanto, não são Shadowhunters normais, têm capacidades especiais. Ela não entra em detalhe porque diz que ele deve perguntar ao Valentine para saber mais pormenores, então ficou-se por aí. Mas pronto, toda esta cena do beijo da Clary e do Jace faz com que, obviamente, o Simon fique chateado com ela, até porque ela não se coíbe nem um bocadinho e depois o pessoal depois é que se fica a sentir mal. Pronto. É um daqueles beijos todos calorosos, estão a ver bem a cena. Supostamente é um irmão. Pronto, então, por causa dessa cena toda, o Simon afasta-se deles. Entretanto, a Clary, o Jace e a Isabel vão para o instituto para irem lá buscar coisas e não sei o quê. E depois tocam a campainha e eles ficam a pensar que é o Simon. Aliás, a Clary tem a certeza absoluta que é o Simon. E quando eles chegam lá abaixo, efetivamente é o Simon, mas está num estado pouco recomendável. Está a ser transportado pelo Rafael, o vampiro que já tinha aparecido no livro anterior e cujo sangue o Simon consumiu, e o Simon estava praticamente morto. Pronto. O que é que tinha acontecido? Ele achava que se estava a transformar em um vampiro porque tinha vindo a sentir algumas coisas diferentes nele, não é? E achava que se estava a transformar, então foi ao Hotel do Morte. Invadiu aquilo e, obviamente, os vampiros atacaram e começaram a beber o sangue dele, porque ele era humano. E o facto, para se transformar em vampiro, basicamente a pessoa tinha que consumir sangue do vampiro e depois morrer. Portanto, foi o que basicamente aconteceu aqui. E esta parte final, então, o Rafael disse que para ele voltar, tinham que o enterrar. Para ele voltar como vampiro. Pronto. E é aqui que ficou mesmo o finalzinho deste capítulo. Estou a gostar bastante desta releitura. Lá está. Os sonhos, mais uma vez, eu continuo a achar que são, de certa forma, quase proféticos, de certa maneira. Têm, assim, umas dicas daquilo que vai acontecer no futuro. E a autora vai colocando, por mais que as coisas estejam mal, não é? E com coisas más a acontecer, a autora vai colocando aqui e ali algumas pitadas de humor que caem sempre bem e, portanto, não admiro que esta série efetivamente tenha tanto sucesso. Estou a gostar bastante da releitura. Claro que com aquele choque inicial das idades, não é? Serem muito diferentes daquilo que era a minha percepção, porque não é? Eu na altura que li estava mais próxima da idade deles e agora, pronto, estou mais próxima da idade do Luke e da Jocelyn. É só assustador. E do próprio Valentine, provavelmente. E pronto, mas estou a gostar da releitura, sem dúvida nenhuma, que isto é uma fantasia urbana, porque sim, é fantasia urbana,
Uma fantasia urbana bastante interessante. Noto que do livro anterior para estes aqui já houve um certo crescendo nos objetivos que estão em causa. Apesar de neste não sabermos o que é que... Aliás, no outro não se sabia mesmo nada. E neste ainda não sabemos o que é que se está realmente a passar, porque nós estamos um bocadinho a acompanhar a parte mais da Clary. Tivemos aqui uma outra cena em que era o ponto de vista do Jace, mas no geral é praticamente sempre o ponto de vista da Clary. E então também estamos a ser um bocadinho à nora. No entanto, obviamente promete desenvolver-se de forma exponencial nos próximos livros, não é? E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. No próximo vídeo não, no próximo clipe. Olá pessoal, venho aqui rapidamente fazer uma atualização da meta das 300 páginas. Aliás, estou a passar para o capítulo 15 e as páginas que eu vou fazer, a meta é 294. Vou fazer agora porque já vi que o próximo capítulo é bem lá mais para a frente. Nestas 100 páginas já começou a ser revelável os poderes da Clary. Eu acho que já tinha falado num dos updates anteriores sobre a Silicorte e eles terem revelado que a Clary e o Jace tinham aqui sido manipulados pelo Valentine de alguma forma, o sangue deles tinha sido manipulado pelo Valentine e que tinham algo de anjos neles, que o poder do Jace era mais a nível físico e o da Clary mais a nível da língua não falada. Acho que era assim a expressão que estava usada. Estava utilizada. Já nos foi revelado aqui nesta parte final que esse poder tem a ver com as runas, não é? Ela inventa runas que não existem, consegue traduzir as nossas palavras para uma runa que não existe no códex dos Shadowhunters. E no início eles não sabiam muito bem como é que deviam testar. O Jace dá aqui a ideia de usarem a palavra Fearless, porque não existe nenhuma runa nos Shadowhunters que seja o equivalente a essa palavra, e então ela cria uma runa para isso, que é usada no Alec, e faz com que o Alec quase admita que está num relacionamento com o Magnus. Isso é bem implícito, embora ele não o diga, é implícito, pronto. O Magnus é que o cala e o impede de dizer, porque sabe as consequências disso para o Alec, principalmente. Depois, entretanto, o que é que aconteceu mais? A Inquisidora levou o Jace, pronto, basicamente, houve aqui uma série de conflitos. A Inquisidora levou o Jace e acho que foi nestas 100 páginas que a Maia, que é a lobisomem, ficou a saber que o Simon agora é vampiro e pronto, passou-se e queria matá-lo e não sei o quê, porque pronto, lobisomens e vampiros é toda aquela cena de serem arqui-inimigos. O que partiu completamente do coração do Simon, porque ele já estava bem reticente para dizer isso à mãe, quanto mais agora ter este tipo de reação da parte da Maia, não é? Que ele via como uma amiga. Agora vou avançar para as próximas 100 páginas. Eu não sei se isto vai ter mais que um update, acho que não. Acho que o próximo update já vai ser o último. Este livro tem 453 páginas. Portanto, vou na página 300, ainda vou ter mais um. Ok, vou fazer o update das 400 páginas e depois faço quando acabar o livro. Pronto, então ainda vão ter mais 2 updates. Pronto. Vou continuar a avançar. Não sei quando é que vou acabar de ler, mas em princípio eu acabo de o ler este mês. Isso não tenho dúvidas. Pronto. E então vemo-nos no próximo update. Vou fazer este update assim, de cócaras. Porque estou com preguiça de andar a mexer no estaminé. Terminei City of Ashes, afinal não fiz aquele updatezinho das 400 páginas. Depois acabei por continuar e depois não fiz logo e pronto. Deixei para trás. Nesta parte final é-nos revelado mais dos poderes que... Pronto, os poderes da Clary foram revelados na parte anterior e nesta parte final foram revelados os poderes do Jace, que ele tem assim uma super força e uma super agilidade, é uma coisa assim fora do normal. Então o Jace tinha sido preso pela Inquisidora e ele próprio conseguiu fugir.
por causa destes poderes que ele tem. E depois houve então a parte final em que foram até ao barco onde estava o Valentine e houve todo um confronto com ele. Sendo que eles acabaram por vencer devido principalmente à Clary, que usou uma das suas runas inventadas no metal do barco e o barco desfez-se em nada. Soltou todos os pregos e tudo o que tinha a manter o barco junto, ficou tudo despedaçado. O que revela que ela é sim muito poderosa e que aquele poder que ela tem pode ser bastante assustador. Só que agora o Valentine sabe disso. Basicamente é isso. Até agora não se sabia, né? Porque a própria Clary não sabia o poder que tinha, mas como ela já sabe e como ela fez o que fez na luta contra o Valentine, agora o Valentine também já sabe disso. Portanto, isto vai ser o mote para o próximo livro, que é o Valentine desapareceu no meio daquela confusão toda e a Clary e o Jace já se sabe mais ou menos que eles têm aqueles poderes. Outra nota a fazer é que aqui nesta parte final a Inquisidora meio que dá a entender que reconheceu o Jace de alguma forma por causa de uma marca que ele tem, que talvez ele não seja. Eu acho que a autora aqui é bastante clara e para o leitor, né? Para o Jace talvez não tanto, que o Jace talvez não seja filho do Valentine porque tem uma marca muito específica que a Inquisidora reconheceu. E eu já não me recordava desse pormenor, porque eles são supostamente Arundel, mas efetivamente acho que é isso. Por isso é que eu confundia-me sempre e dizia que o Jace era Jace Arundel, porque ele supostamente é Jace Wayland no início. Depois é Jace Morgenstern, que é o apelido do Valentine. E agora está-se a colocar aqui na mesa então que ele talvez não seja nem uma coisa nem outra, mas sim Jace Arundel. Portanto, mote para o próximo livro. Gostei bastante. Ainda não sei que classificação é que lhe vou dar, porque ainda não coloquei nas minhas notas, mas gostei bastante. Este não tem... Quer dizer, tem um conto, mas é um conto que está no Magnus Bane, portanto eu não vou lê-lo agora. Vou lê-lo na altura correta. É isso. Vemo-nos no próximo vídeo.